Você já ouviu falar no livro The Unspoken Truth About Essential Oils? Traduzindo A Verdade Não Dita sobre os Óleos Essenciais. Eu digo que toda pessoa que usa ou que trabalha com os óleos essenciais deveria ler esse livro. Ele existe somente em inglês, porém nós temos hoje recursos tecnológicos gratuitos que podem traduzir o livro para que nós tenhamos acesso a essas informações em português. Mas, para facilitar ainda mais, eu decidi gravar esse vídeo que é uma resenha. Eu vou ler trechos do livro e também vou trazer a minha opinião a respeito dessas informações. Então, se você não leu esse livro, se você nunca ouviu falar, não teve essa oportunidade e você usa óleos essenciais, coloca um fone de ouvido e aproveita essa chance de aprofundar um pouquinho mais o seu conhecimento aqui. Mas por que o livro é tão importante que eu decidi falar dele no meu canal? Como os próprios autores falam, os óleos essenciais são substâncias maravilhosas e naturais de cura. No entanto, quando não são usados corretamente, podem ser muito prejudiciais. Está na hora do mundo entender o quão poderosos eles são. É importante entender que eles não são substâncias inofensivas. Bom, os óleos essenciais estão super populares, ocupando um lugar de destaque para ajudar a promover a saúde das pessoas. E eu acredito de verdade que esse é o lugar que eles devem ocupar. Só que essa popularidade não está sendo alcançada em conjunto com as informações de segurança que são necessárias. A quantidade de pessoas que está relatando ferimentos e reações adversas quando usam os óleos essenciais de forma incorreta só aumenta. E quem tenta compartilhar essas informações de segurança é atacado. No Brasil, inclusive, essas pessoas, esses profissionais, receberam um apelido que é bastante aí falado por um grupo de pessoas, que é... O livro conta a história da Stacy, que conheceu os óleos essenciais através de uma empresa de marketing multinível nos Estados Unidos. E por usar de uma forma errada, sem diluir para aplicar na pele, ingerindo muitos óleos essenciais várias vezes por dia, ela ficou muito doente. Vamos à história, então. Em outubro de 2014, ela recebeu o primeiro kit inicial de óleos essenciais. O livro foi escrito em 2018 e ela ainda tinha marcas e reações ruins por consequência do uso errado dos óleos essenciais. Quando ela recebeu esse kit, ela pesquisou sobre a empresa, sobre os proprietários, viu que eles divulgavam várias práticas sustentáveis, apoio aos agricultores, e ela entendeu, com aquelas informações, que essa era a melhor empresa para ela trabalhar. Ela leu todos os materiais disponíveis, fez os treinamentos online e ela ficou super surpresa quando ela leu que os óleos essenciais daquela marca eram tão puros que ela poderia tomá-los. Só que ela já havia encontrado a informação onde aromaterapeutas dizem que não se deve tomar óleo essencial. Mas as pessoas da empresa alegavam que esses aromaterapeutas estavam desatualizados nas suas práticas terapêuticas e que eles também não usavam os óleos essenciais tão puros como daquela empresa. Bom, eu tenho certeza absoluta que se você está vendo o que acontece hoje, em 2024, nas redes sociais sobre aromaterapia aqui no Brasil, você também já ouviu falar isso. A Stacy, ela diz assim, a empresa não apenas disse que eu poderia usar os óleos essenciais topicamente, internamente e aromaticamente, que é nos difusores ambientais, diariamente. Eles encorajaram o uso várias vezes ao dia. Eles declararam que eu só precisaria diluir os óleos essenciais se tivesse a pele sensível. E aí eu pensei, eu não tenho a pele sensível, então eu posso aplicá-los puro, sem diluir, certo? Eu aplicava diferentes óleos no meu corpo várias vezes ao dia. Tomava-os internamente e os difundia pela minha casa a maior parte do dia.
e ao lado da minha cama à noite. Quem não gostaria de ter lavanda difundida ao seu lado enquanto dorme? Eu estava no paraíso dos óleos essenciais. As informações que eu estava aprendendo eram fascinantes. Aprendi os melhores lugares do meu corpo para aplicar os óleos essenciais para absorção total, como a sola dos pés. Aqui uma informação, né, uma observação. A região dos pés, da sola dos pés, é a região do corpo que a gente pode dizer que menos absorve óleo essencial, porque é onde a pele é muito grossa. Continuando. E na coluna também. Aprendi que difundir os óleos essenciais era a maneira mais segura de colocá-los no meu sistema. Aprendi que esses óleos essenciais também podem ser usados em crianças, bebês e até mesmo em animais. Aprendi que esses óleos essenciais podem ajudar quase qualquer doença ou enfermidade que exista. Como eu disse, encontrei ouro. No final de 2014, ou seja, mais ou menos um mês e pouco, depois de iniciar o uso dos óleos essenciais conforme ela aprendeu com essa empresa, notei uma pequena erupção no meu antebraço. Eu não tinha ideia de onde essa erupção tinha vindo. Então entrei em casa e apliquei o óleo essencial de melaleuca tea tree não diluído, pois eu tinha lido que ele era bom para erupções cutâneas. Apliquei o óleo essencial de melaleuca novamente mais tarde naquela noite, antes de ir para a cama. No dia seguinte, a erupção ainda estava lá, então eu apliquei mais melaleuca no meu braço várias vezes ao longo do dia. E a erupção não estava melhorando. Na verdade, piorou e começou a se espalhar pelo meu braço. Comecei a pedir recomendações a outros consultores que vendiam os óleos essenciais dessa empresa e perguntei diretamente ao meu upline se era possível que eu estivesse tendo uma reação alérgica aos óleos essenciais. E eles disseram, não, você não pode ter alergia, ser alérgico aos óleos essenciais. A empresa afirma que os óleos essenciais não contêm alérgenos, então eles não podem causar uma reação alérgica verdadeira. Foi recomendado que eu tentasse aplicar óleos essenciais que fossem bons para a pele, como a lavanda, o gerânio, o capim-limão, a mirra. Gente, o capim-limão é altamente sensibilizante para a pele. A concentração máxima autorizada para a gente usar ele é de 0,7%. Eles também disseram, na dúvida, use olíbano. Comecei a fazer misturas com estes óleos essenciais e óleo de coco orgânico e eu espalhava pela minha pele várias vezes ao dia durante o mês de dezembro. Aqui nessa fase, ela também começou a usar suplementos em cápsula dessa mesma empresa e esses suplementos tinham os óleos essenciais de cravo, de olíbano, de tomilho, cominho, laranja, hortelã-pimenta, gengibre e camomila. Aí ela continua, né? Em janeiro, a coceira se tornou insuportável e a erupção começou a se espalhar pela minha perna esquerda e pela nuca. Eu nunca havia aplicado óleos essenciais no meu antebraço, no pescoço ou na perna antes do surgimento da erupção cutânea. Não conseguia descobrir de onde vinha essa erupção. Eu já usava óleos essenciais ocasionalmente por vários anos e nunca havia reagido a eles. Eu tinha que descobrir o que estava acontecendo. Então eu liguei para o escritório corporativo da empresa e eles disseram que não poderiam me ajudar e que não conseguiriam responder a nenhuma das minhas perguntas. Mais tarde entrei em contato com meu upline e com outros grupos no Facebook, pois parecia que era o único lugar onde eu conseguiria ajuda. As informações que aprendi foram surpreendentes. Eu estava tendo uma reação de desintoxicação. Uma mulher da minha linha ascendente me disse, uma reação de desintoxicação. Quando você começa a tomar óleos essenciais internamente, eles estão limpando o seu corpo, órgãos e tecidos até o nível celular. Um dos sinais claros disso é quando o seu corpo tem uma erupção cutânea, porque é assim que o corpo se livra das toxinas, através da pele, o que é chamado de reação de desintoxicação. Isso é uma coisa boa. Agora que você sabe o que é,
Você só precisa continuar tomando os suplementos. Não se preocupe, deve levar apenas alguns meses para desintoxicar completamente. Alguns meses parece muito tempo para ficar com coceira, mas se isso é o que eu preciso para desintoxicar completamente o meu corpo, eu vou lidar com isso. Mais tarde, em janeiro, tive uma dor de estômago, que presumir ser parte da desintoxicação. Apliquei uma mistura digestiva no meu abdômen para ajudar a acalmá-lo. E no dia seguinte, acordei com uma erupção cutânea no abdômen. Esta foi a primeira vez que uma erupção cutânea apareceu na área onde apliquei o óleo essencial. Este é o ponto em que a coceira e a queimação eram completamente insuportáveis e minhas orações noturnas começaram. Eu não aguentava mais. Meu corpo estava se decompondo física, emocional e mentalmente. E sim, ela diz que começou a fazer orações para ser levada, porque ela não aguentava mais viver com as reações do que eles diziam ser aí um processo de desintoxicação. Aqui começou a saga de idas aos médicos, pronto atendimento, remédios fortes. Ela não conseguia mais usar roupas, só um macacão de malha leve. Ela parou de sair de casa, de ver as pessoas e logo se viu entrando em uma depressão. Em março, uma espinha se formou no meu rosto. Então apliquei olíbano nela, pois me disseram que eram dos óleos essenciais mais suaves e mais eficazes. No dia seguinte, a mancha ainda estava vermelha, então coloquei olíbano nela novamente. No dia seguinte, estava pior e comecei a entrar em pânico. Não no meu rosto. Isso não pode estar acontecendo. Apliquei lavanda no meu rosto. A vermelhidão estava se espalhando e o meu rosto começou a inchar. E em poucos dias senti um pouco de fluido saindo do meu rosto. Continuei aplicando lavanda, algo tinha que funcionar. Eu estava me olhando no espelho, em lágrimas. Não posso continuar assim. Eu só quero. Foi quando eu me dei conta. Não havia nenhuma erupção cutânea no meu rosto até eu aplicar olíbano. Então eu percebi que os óleos essenciais eram a causa real da erupção cutânea. Decidi parar com tudo. Um dia depois de parar de aplicar óleos essenciais no meu rosto, o vazamento começou a diminuir. A ferida aberta começou a cicatrizar e o inchaço e a vermelhidão começaram a diminuir. Meu rosto estava quase completamente curado em cerca de 10 dias, depois de eu parar de usar os óleos essenciais e parar de tomar os suplementos. Embora meu rosto tenha se curado depois de que eu parei de aplicar os óleos essenciais, a erupção no resto do meu corpo permaneceu. Depois de tudo isso, ela entrou em contato aí com uma das fundadoras dessa empresa de óleos essenciais, enviou todas as fotos, contou toda a história. Essa pessoa encaminhou ela para então o departamento de segurança, né, da empresa, mas eles não fizeram nada. Não passaram nenhum tipo de orientação. Ela perguntou, inclusive, se isso já tinha acontecido com outras pessoas, e eles responderam que não podiam falar a respeito disso com ela. Com o passar do tempo, minha erupção continuou a aparecer de vez em quando, isso sem ela utilizar os óleos essenciais. E eu não tive escolha a não ser usar cremes com os corticoides. Embora eu não tivesse tão ruim quanto antes, ainda estava com muita coceira e dolorida. Ao consultar minha médica naturopata e depois que ela revisou meus resultados de exames de sangue, eu fui informada que o meu sistema imunológico estava comprometido devido ao estresse que tudo isso tinha causado no meu corpo, e também era possível que houvesse algum dano interno devido à ingestão dos óleos essenciais. Ela passou por vários médicos, por especialistas em alergia, por dermatologistas. Outra coisa importante que a Stacy relata no livro foi uma outra conversa
com aquela fundadora ali da marca, né? Uma das fundadoras dessa marca, dessa empresa de óleos essenciais, onde a fundadora perguntou para ela: então, Stacy, o que você gostaria de ver diferente? E a resposta da Stacy foi: eu quero que a tal marca, né, contrate aromaterapeutas qualificados para fornecer às pessoas informações adequadas sobre segurança e sobre protocolo. Quero que a marca forneça treinamento adequado para todos que vendem os seus produtos e para a sua equipe. Quero que as pessoas estejam cientes dos possíveis perigos, que compartilhem a minha história. E aí a fundadora disse para ela: bem, o quanto devemos contar às pessoas sem assustá-las? E a Stacy respondeu: tudo. Elas deveriam saber de tudo. Se as pessoas estivessem mais cientes do que poderia acontecer a si mesmo e aos seus filhos, elas entenderiam o quão poderosos os óleos essenciais são e os usariam somente quando necessário. A fundadora não concordou com a Stacy e a conversa terminou ali. Mas vamos então às considerações finais da Stacy aqui no livro. Aprendi que, uma vez que você tenha tido reações graves e tenha se tornado sensibilizado aos óleos essenciais, provavelmente nunca mais poderá usá-los e pode até desenvolver outras alergias. Não consigo nem começar a imaginar os efeitos de longo prazo e os danos irreversíveis que foram causados no meu corpo, nos meus órgãos e no meu sistema imunológico pelos óleos essenciais, suplementos e todos os medicamentos pesados que não tive escolha a não ser tomar. Tudo para neutralizar algo que eu pensava ser uma solução holística para ajudar a mim mesma e aos outros. Desde que fiquei sensibilizada e alérgica a óleos essenciais, não posso mais usá-los, o que me entristece muito. Mesmo tendo tido essa experiência horrível, ainda acredito no poder de cura dos óleos essenciais quando usados corretamente. O diretor médico de uma conhecida empresa de marketing multinível fez recentemente um vídeo de segurança no qual ele declarou: não há realmente nenhuma maneira errada de usar óleos essenciais. No entanto, há muitas maneiras erradas de usá-los. Eu não estaria compartilhando a minha história se não houvesse. Os óleos essenciais são muito maravilhosos e poderosos. No entanto, eles não devem ser usados várias vezes ao dia, todos os dias, e quase nunca devem ser tomados internamente. Mesmo que você os tenha usado por anos e não tenha tido problemas, ainda há uma chance de você desenvolver sensibilidade a eles se usá-los com muita frequência. Pense assim: se alguém se torna alcoólatra, não há sinais de que esteja causando algum dano ao seu corpo, até que muitos anos depois, de repente, tenha insuficiência hepática. O mesmo é verdade para a sensibilização a óleos essenciais. Pode acontecer a qualquer momento e pode não aparecer por vários anos. No final das contas, quero que as pessoas entendam que os óleos essenciais não devem ser temidos, mas sim respeitados. Bom, você deve estar se perguntando por que eu, aromaterapeuta clínica desde 2016, este é o meu trabalho, é o meu sustento. Venho aqui no meu canal falar sobre os perigos de usar os óleos essenciais. Primeiro, você deve pensar que eu quero te vender consultas, mas não é nada disso. O que eu quero é que você tenha à sua disposição esse recurso natural incrível enquanto você viver. Eu quero que você encontre o que você busca quando você usa os óleos essenciais. O nosso corpo reconhece muitas moléculas dos óleos essenciais. O nosso corpo e os óleos essenciais têm uma certa afinidade e é por isso que eles nos ajudam tanto em tantos aspectos, né? Nos aspectos físicos, químicos, emocionais e até espirituais, energéticos. Eles podem nos ajudar a recuperar o equilíbrio quando algo não vai bem. Mas eu também quero que você economize seu dinheiro.
Não faz nenhum sentido você usar 10, 20 gotas de óleo essencial no aromatizador ambiental se uma gota numa fita olfativa, num pedaço de papel, num difusor pessoal, num colar aromático, num pedacinho de algodão, resolveria. Não faz sentido nenhum você aplicar puro na pele, correr o risco de ter uma reação alérgica, de causar uma irritação. Se você pode diluir, e com a diluição, né, em um creme, em um óleo vegetal puro, esse óleo essencial se mantém mais tempo no seu corpo. Sim, porque o óleo essencial, ele é volátil, ele evapora muito rápido e muito fácil com a temperatura da nossa pele, né? Então, se você dilui, ele vai ficar mais tempo aqui para ser absorvido, para que ele alcance o lugar que você quer que ele chegue. E você vai diminuir o gasto, né? Vai economizar dinheiro e vai diminuir absurdamente o risco de ter uma reação ruim. E vai, como eu disse, conseguir o efeito que você espera. Frequentemente, aromaterapeutas são acusados de serem alarmistas porque insistem em ensinar a segurança, que está em contradição direta com o que os multiníveis ensinam. Essa ideia não poderia estar mais longe da verdade. Aromaterapeutas amam óleos essenciais. Queremos que as pessoas experimentem os incríveis benefícios curativos dos óleos essenciais. Queremos apenas que eles façam isso com segurança. Ensinar as pessoas a respeitar a incrível potência dos óleos essenciais nunca deve ser considerado alarmismo. Aliás, vamos lá, né? Quem diz que precisa de muito óleo essencial para ter um efeito não acredita na potência terapêutica que esses óleos essenciais oferecem. Quem diz isso não sabe, não estuda, não se atualiza sobre os óleos essenciais e está repetindo, igual um papagaio, as instruções que recebeu em uma cartilha informativa. Para mim, a única coisa boa que acontece ao ensinar as pessoas a usarem óleos essenciais, muitas gotas de óleos essenciais por dia, é o aumento do faturamento dessa empresa de óleos essenciais. A empresa, ela recebe muito mais dinheiro. E sem considerar, então, os impactos ambientais desse consumo enorme, né? Não me venha falar de práticas sustentáveis quando você diz para alguém que esse alguém precisa usar 10, 20 gotas para ter esse efeito, esse benefício, sendo que usando 1 ou 2 gotas de óleo essencial, essa pessoa já teria esse efeito. As pessoas não fazem ideia da quantidade de planta que precisa para produzir uma gota de óleo essencial. Sabia que para produzir uma gota do óleo de rosas são necessárias 60 flores? Pois é. Aliás, mesmo em casos de inalação, né, do uso através da inalação, nós já temos pesquisas mostrando efeitos excelentes com óleos essenciais diluídos, claro que em uma base certa, né, a 2%. Então, em vários casos, nós não precisamos nem de uma gota pura de óleos essenciais. Quando os óleos essenciais são usados corretamente, eles são incríveis, eles são maravilhosos. E aí tem quem queira usar o argumento, mas eu pratico a aromaterapia francesa. Vamos lá, em 2017, o próprio Robert Tisserand, e se você não conhece ele é uma das maiores referências atuais no mundo sobre a aromaterapia. Ele foi participar da 18ª conferência Phyto-Arom, em Grasse, na França. Ele foi buscar na fonte da escola francesa, né? Ele que é inglês, né? Da Inglaterra. E adivinhem só, os palestrantes falaram sobre diluição e sobre segurança, inclusive falaram sobre a aplicação tópica e a inalação ser melhor, ter mais efeitos do que a ingestão do óleo essencial. Mas o Robert também aproveitou que ele estava ali na presença de franceses que usam e orientam o uso dos óleos essenciais e perguntou lá na conferência sobre essa tal prática aí de pingar óleo essencial na água para beber. Se isso era uma opção de uso, né? E a resposta foi: água e óleo não se misturam. Ou seja, essa prática não é uma opção. Tem também quem defenda a ingestão, porque alguns óleos essenciais são usados para aromatizar alguns alimentos industrializados.
Então, essas pessoas alegam que esses óleos essenciais são seguros para serem tomados. O que as pessoas não contam, ou talvez elas nem saibam, é que comparar óleos essenciais usados na indústria alimentícia com as pessoas que usam que colocam óleo essencial na água para tomar, é comparar maçã com laranja. Uma colher de sopa do óleo de menta vai aromatizar 135 mil chicletes, 135 mil gomas de mascar. Isso é cerca de 0,002 partes de uma gota para uma goma. Outra forma de mensurar isso, né, para que a gente consiga compreender melhor, é que a indústria alimentícia usa, em média, uma gota de óleo essencial para cada 50 litros de um produto que eles fabricam. E quando nós consumimos esses alimentos, essas bebidas industrializadas, nós estamos ingerindo uma quantidade minúscula de óleo essencial. É completamente diferente de adicionar gotas inteiras a um copo de água na sua casa. Lembrando mais uma vez que água e óleo não se misturam. Água não dilui óleo essencial, né? E por último, eu quero trazer aqui algumas informações importantes sobre as reações alérgicas e sobre a sensibilização, para que você possa identificar e, caso isso aconteça com você, você possa interromper o uso e procurar um médico, né? Caso alguma coisa não vá bem, aí você perceba que algo não está certo. Uma reação alérgica na pele, ela pode aparecer em uma forma, então, de erupção cutânea ou uma urticária. Essas inflamações na pele podem estar em manchas isoladas ou podem aparecer em áreas gerais do seu corpo. Elas podem se apresentar como inflamação, mancha, vermelhidão, coceira, erupção cutânea e podem se assemelhar também a uma queimadura. Alguns indivíduos, algumas pessoas, sentem dor quando tem uma reação alérgica. E para ter essa reação alérgica, você simplesmente precisa ter sido exposto uma vez à substância, tá? A reação alérgica, ela aparece na pele, então, mas ela pode ter sido causada por uma exposição tópica, por uma aplicação na pele, pela inalação, né? Por esse contato através da inalação e também por ingestão do óleo essencial. E a alergia é uma rejeição do seu sistema imunológico a essa substância. Já a sensibilização pode ser evitada na maioria dos casos. As pessoas que usam óleos essenciais diluídos corretamente, elas dificilmente vão desenvolver alguma sensibilização. Ou seja, essa sensibilização, ela quase sempre vai acontecer pelo uso excessivo e pode durar muitos e muitos anos, tá? A sensibilização, ela pode se apresentar como uma inflamação, também falta de ar, náusea e dores de cabeça. Outra coisa muito importante que a gente precisa observar são as contraindicações dos óleos essenciais. Óleos essenciais são, sim, naturais, eles são maravilhosos, mas eles são produtos químicos. Eles agem no nosso corpo, nos nossos órgãos, no nosso organismo. Eles precisam ser metabolizados pelo fígado e pelos rins. Então, as pessoas que fazem uso de medicamentos contínuos precisam pesquisar bastante sobre quais óleos essenciais querem usar e para quê. Ou então, se a pessoa não quer estudar, ela procura ajuda aí de um aromaterapeuta qualificado. Então, o que você pode fazer para ajudar a garantir que nunca vai ficar impossibilitado de usar o seu óleo essencial favorito? O segredo é diluir, usar menos. Na aromaterapia, usar menos é sempre mais. Os óleos essenciais são a forma mais concentrada de qualquer produto botânico. E se você já teve algum problema ao usar óleos essenciais, ou conhece alguém que tenha tido e que queira compartilhar sua história, você pode contar aqui nos comentários. Você pode também me procurar nos contatos que estão aqui na descrição desse vídeo. Agora, se você é daquelas pessoas que busca informação em uma fonte só, que acredita cegamente em quem te diz que sempre usou um óleo essencial e nunca teve problema, sempre usou puro, sempre usou grandes quantidades e nunca teve problema, que te diz que não é para estudar, que não aceita, né, outras opiniões. Se você acredita que todo aromaterapeuta quer destruir o seu negócio de vendas de óleos essenciais, o meu desejo sincero é que você acorde,
que você abra os seus olhos e que você perceba o poder e a oportunidade de transformar e ajudar vidas que está nas suas mãos. E que você comece a fazer isso com responsabilidade. Até o próximo vídeo.